Galera, a janela de transferência aqui no Brasil tá agitada e em mais um quadro do Futimoves eu trago para vocês as principais notícias do mercado do futebol. Se você quer ficar antenado, saber as principais notícias do mercado do futebol, fica até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês. Tem Paquetá e Richarlison no Flamengo, tem o interesse do Napoli sobre o Alan do Palmeiras, tem a chegada do Gerson no Cruzeiro e muito mais, beleza? Fala galera do Penafute, eu sou o Gus, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu trago as principais notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Para você que está chegando aqui, já peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta a sua opinião, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que você vai sair daqui desse vídeo muito bem informado e espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá para a primeira notícia que eu trago para vocês. O Gerson foi anunciado pelo Cruzeiro aí, né? Informações que eu vou trazer aqui sobre valores e informações do GE, tá? Que eu trago para vocês. Uma bela contratação do Cruzeiro, tá? Com toda certeza, mas na minha opinião, um valor um pouco caro, até mesmo para um meio-campista, né? Que embora vai sim te trazer muito jogo, mais dinamismo, né? Mais qualidade no passe, tudo mais, vai trazer muita qualidade para o meio-campo do Cruzeiro. Desculpa. Mas eu acho um valor um pouco acima, tá? Eu acho que o Cruzeiro quis dar realmente assim, Cruzeiro que não trouxe muitas peças. Eu não sei quantas contratações teve o Cruzeiro. Teve o acerto do Fagner, né? Que foi contratado em definitivo, né? E agora a chegada do Cruzeiro, mas do Gerson. Só que assim, são contratações pontuais, mas boas, né? A manutenção do Fagner. E agora a chegada de um baita de um meio-campista, sim, que é o Gerson, tá? Pro time do Cruzeiro, um baita de um acerto, na minha opinião. Vai chegar para ser titular e tem tudo para fazer um grande ano pelo Cruzeiro, tá? Então, um valor de 27 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus por metas, tá? Eu trouxe aqui um histórico, né, das vendas do Gerson para o Brasil, tá? Que é uma curiosidade que eu trago para vocês aqui. O Gerson foi vendido da Roma para o Flamengo, né? Por 11 milhões e 800 mil euros, tá? Eu não lembro o ano que foi, tá? Mas depois o Gerson foi vendido do Flamengo, depois recontratado pelo próprio Flamengo, do Olympique de Marseille, tá? Por 15 milhões de euros, então o valor já subiu um pouquinho. E agora o Gerson vem do Zenit para o Cruzeiro por 27 milhões. Olha o salto que deu, né? De valor. O Gerson, que acho que tem 28 anos, se não me falha a memória, tá? Jogador jovem ainda também, tá? Volta jovem no auge aí da sua carreira, talvez, para o Cruzeiro por 27 milhões de euros. E eu trouxe aqui um detalhe, tá? De compras e vendas do Flamengo, especificamente aqui, porque o Flamengo, né, que contratou o Gerson 2 vezes, vendeu 2 vezes para a Europa, tá? O Flamengo, em compras pelo Gerson, gastou 26,800 mil reais, desculpa, 1.000 euros em compras pelo Gerson, tá? Nas 2 vezes que comprou. E em vendas, né, do Gerson, recebeu 50 milhões de euros em vendas pelo Gerson, tá? Então, assim, teve um ganho, né? Muito bom o Flamengo, né? Se você contar de compra e venda, né? Vendeu 50 milhões de euros o Gerson e contratou por 26,800 mil, tanto que gastou em compras pelo Gerson. Então, saiu no lucro ali o Flamengo, né? Mas agora o Cruzeiro chega pagando uma bala pelo Gerson aí, 27 milhões de euros. E é uma baita contratação do Cruzeiro, só acho um valor um pouco acima. Me comenta aí o que você acha. Você acha que vale a pena pagar esse valor todo pelo Gerson? Ou, beleza, trazer o Gerson, mas talvez um valor um pouco mais abaixo, ou tentar negociar algum outro jogador, né? Dá um jogador aqui, traz o Gerson por um valor um pouco menor. Comenta aí sua opinião, tá? Próxima notícia que eu trago para vocês, o TT foi contratado pelo Grêmio, tá? A notícia aqui, a fonte da rádio Itatiaia, as informações que eu vou trazer aqui. Foi contratado junto ao Panathinaikos da Grécia, tá? Ele que retorna ao Brasil depois de 7 anos que tá lá na Europa, tá? Ele é jovem, ele tem 25 anos, tá? O TT, eu acho que uma boa contratação, ele é atacante, tá? Não tem grandes números assim lá no Panathinaikos, tá? Não é um jogador que vai entregar muitos gols ao Grêmio, mas acho que vai trazer muita qualidade para a equipe do Grêmio aí, tá? Vai ter um contrato de 4 anos, o TT, vai até o final de 2029 e foi contratado por 6,2 milhões de euros, aproximadamente aí 38,7 milhões de reais. Eu acho que é uma boa contratação do Grêmio aí, a vinda do TT, tá? Próxima informação que eu trago para vocês, o Palmeiras está interessado no Thiago Almada e no John Arias, tá? Informações aqui do André Hernan, tá? Que ambos estão na mira do Palmeiras, tá? O John Arias já era prioridade do Palmeiras. O John Arias já era interesse, já tinha interesse do Palmeiras há um tempo, né? O John Arias que não vive grande fase lá no Wolverhampton, né? O Wolverhampton, inclusive, tá numa draga danada, o Wolverhampton lá na Premier League, tá? Não tá bem na temporada.
E o John Arias também não conseguiu manter a sua titularidade lá no time inglês, tá? Então, vive um momento de, né, talvez não valeu muito a pena ter saído do Fluminense, né, ido para lá. Assim, talvez errou o time, né? Talvez tivesse para algum outro time, tivesse um pouco melhor, né? Quem sabe um Aston Villa da vida aí que tá muito bem na temporada, né? Mesmo que não fosse titular, mas conseguindo atuar, entrar mais em campo, fazer melhores partidas, né? Mas o Ara já era prioridade pro Palmeiras, e agora o Almada também era uma oportunidade de negócio, visto que o Almada lá no Atlético de Madrid não tá muito bem, né? Tanto o Atlético de Madrid tá um pouco insatisfeito com o rendimento do Almada, quanto o Almada também tá insatisfeito com o tempo que tá tendo de jogo lá no Atlético de Madrid e com o seu próprio rendimento lá que não tá muito legal, tá? Só que o negócio do Almada ainda é mais difícil que o do Arias, tá? Porque o Almada, querendo ou não, tem muito mercado ainda na Europa, né? Inclusive o Benfica tá mantendo negociações com o Thiago Almada, né? E é favorito, né? Porque o Thiago Almada, é claro que o Palmeiras, a gente sabe que o Brasil, né? Na América do Sul, tem bastante espaço para seleções, né? É um mercado que como é que eu posso dizer? As seleções, né, abrem muito o olho pro futebol brasileiro, porque é um futebol muito bom, né, entrega muita boa qualidade ao futebol brasileiro. Então, mesmo o jogador argentino estando jogando aqui, ele tem também uma visibilidade para a seleção, né? A gente vê o próprio Arrascaeta aí, outros jogadores o Flaco Lopes mesmo no Palmeiras, que conseguiu um tempo aí de jogo lá na seleção argentina, tudo mais. Então tem olhares das seleções aqui pro futebol brasileiro, né? Mas é claro que se for para um Benfica, o Benfica, que se eu não me engano, tá disputando Champions, se eu não me engano, tá? Vou olhar aqui, rapidamente aqui, ao vivo para vocês. Informação completa. Deixa eu confirmar. Benfica tá jogando a Champions League. Então, assim, para você vir pro Palmeiras, entre você e Palmeiras e pro Benfica, é óbvio que o Almada vai escolher o Benfica, até porque ele também tem a possibilidade de ser titular. Aqui no Palmeiras seria titular absoluto. Mas no Benfica também eu acredito que ele seja sim titular, tem essa chance de ser. Então, o favoritismo aí tá pro lado do Benfica, que entrou no negócio também. Informação de concretização de movimentação, que Matheus Pereira, não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? O Matheus Pereira, aliás, é do Fortaleza ainda, né? Mas foi acertado pelo Corinthians por empréstimo, tá? Então o Corinthians acerta a contratação por empréstimo do Matheus Pereira, meio-campista de 27 anos, tá? Ele que rodou pela Europa já, tá? Jogou lá no Empoli da Itália, time de base da Juventus, jogou no Bordeaux da França, no Giron da França também. Jogou no Barça B e jogou pelo Eibar. Então um jogador rodado na Europa, tá? Claro que sem muitos protagonismos, né? Mas ele rodou pela Europa. A última temporada que ele fez no Fortaleza, disputou 20 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Então 5 participações em gols em 20 jogos. Não são grandes números, mas é um meio campista, tá? Vai trazer aí, o Corinthians tá precisando de meio campista, né? O Carrilho, que inclusive no último jogo aí, a gente viu aí fisicamente não tá muito legal, tá precisando de opções o Corinthians, né? Agora ainda mais com a saída do Maicon também, precisa aí trazer meio-campistas para compor esse elenco aí. E o Corinthians também está sondando a situação do Alan, tá? O volante do Flamengo, a pedido do Dorival Júnior. Informação que eu trago para vocês aí também do GE, tá? Próxima informação, Breno Midon no Flamengo. Tava tendo muita especulação aí, tá? Mas eu trouxe uma informação do Mauro César para vocês, de que duas fontes importantes do Flamengo negaram o interesse do Flamengo pelo Breno Bidon, tá? Então, tava muita especulação do Breno Bidon no Flamengo aí, mas pelo visto não teve nada, não, é só especulação mesmo, tá? Não foi feita nenhuma proposta pelo Breno Bidon e sequer havia planos de contratar o Bidon do Corinthians, tá? De qualquer forma, segundo o setorista do Corinthians, Luiz Fabiani, o Breno Bidon não tem interesse de sair do Corinthians para um time brasileiro, tá? Claro que se for um time da Europa, o Breno Bidon, né, vai brilhar o olho do menino, né, de ir para a Europa, né? Mas Clube do Brasil, o Bidon não tem interesse de ir, tá? E há especulação de que o Arsenal esteja interessado no Bidon, tá? Aí já é outro negócio aí, né? Mas eu acho que o Corinthians talvez segure, pelo menos até o meio do ano, o Bidon. Mas para mim, ó, três, que correm grandes riscos de saírem no meio do ano. Hugo Souza, Breno Bidon e Yuri Alberto, tá? Yuri Alberto também que tá tendo umas sondagens aí da Lazio, se eu não me engano, tá? Nem trouxe informação aqui, tá? Acabou passando aqui.
mas também o Yuri Alberto tem negociações aí, tá rolando, parece que a Lazio tá interessado no Yuri Alberto. Pode ser que no meio do ano saia aí. Informações agora mais impactantes aqui do Fute Moves de hoje, tá, galera? Que é o que tá na capa aqui, esses dois aqui, ó. Richarlison no Flamengo, fonte da ESPN Bruno Andrade, tá? Que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo para a janela do meio do ano, então não é para a janela de agora de janeiro, tá? A ideia é não trazer um outro atacante agora, nesse momento, e reservar o valor para trazer no meio do ano, ao fim da temporada europeia. Então o Flamengo aqui não conseguiu contratar o Caio Jorge, a gente sabe, tava em busca aí por um centroavante, fez 3 propostas, 3 ou 4 pelo Caio Jorge, não conseguiu negociação, o Caio Jorge que inclusive renovou seu contrato com o Cruzeiro agora. E a intenção do Flamengo é trazer no meio do ano um cara de impacto pro ataque, tá? Só que a notícia seguinte já cai meio que em contradição nessa relação, nessa questão de reservar o valor para trazer o Richardson no meio do ano. Por quê? Saiu uma informação aí também, o que eu vou trazer aqui é do Vene Casagrande, que o Flamengo também tá querendo fazer, aliás, fez proposta e quer trazer o Paquetá de volta pro Flamengo, tá? E aí é aquilo, vai segurar o dinheiro? Não vai, porque se trazer o Paquetá, não vai segurar o dinheiro. A menos que também traga no meio do ano, mas assim, é mais dinheiro aí. Só que o Flamengo tem grana na mão, né? Tem grana para fazer, eu nem lembro quanto que era, acho que era bilhões que o Flamengo, mais de 1 bilhão acho que o Flamengo tinha para poder contratar. Mas é que a informação do Vene Casagrande, que o Flamengo já fez proposta pelo Paquetá ao West Ham, tá? Foram 35 milhões de euros, que seriam 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus por metas, tá? Pelo Paquetá. O meio-campista quer voltar ao Flamengo, claro, né? Para ter visibilidade, continuar tendo visibilidade na seleção brasileira, ele que já tem essa visibilidade, né? Ele é titular do West Ham, inclusive, tá? E pessoas envolvidas nas negociações estão otimistas por um final feliz. Aí aqui não teve detalhamento se era já para essa janela de janeiro ou para a janela do meio do ano, tá? Mas assim, seria uma baita contratação do Flamengo. O único ponto que eu fiquei um pouco intrigado é que o Paquetá hoje no West Ham, ele joga de camisa 10, tá? Não joga de camisa 8 como um segundo volante, meio campista, joga de 10. Que hoje, atualmente no Flamengo, quem joga é o Arrascaeta. Porém, a gente sabe que o Arrascaeta também já tá numa idade meio avançada, né? Não aguenta jogar. A gente viu na última temporada que várias vezes o Arrascaeta ele saía de campo com 70 minutos porque ele não aguentava jogar o jogo todo. Pode ser que o Flamengo comece a colocar o Arrascaeta no banco e ser aquela peça-chave, tipo, você ter uma estrela dessa no seu banco de reservas para entrar e o Paquetá titular, porque o Paquetá tem muito mais ritmo, né, do que o Arrascaeta, com certeza muito mais físico, né? Então traria muito mais mobilidade pro meio-campo do Flamengo, seria uma baita contra o Flamengo, eu vou te falar, cara. Tem que mandar embora esse dirigente do Flamengo aí, cara. Tem que fazer alguma coisa aí, enfim, tem que dar um jeito nesses caras aí, porque não tá dando. Já tá com um baita de um time já, ainda quer trazer o Paquetá. O Richardson já é, assim, claro que é um grande jogador que traz pro clube, né? Mas eu não acho que chegaria a meter 30, 40 gols no ano. Não acho, não, tá? Mas é um grande jogador, né? Que viria pro Flamengo. Mas o Paquetá realmente traria muita qualidade. O Paquetá no Brasil, galera, assim, tem muita gente que não gosta do Paquetá, tá? Não acho também que é, né, espetáculo de jogador, mas é muito bom jogador sim, tá? Ele no Brasil, ele jogaria muita bola, com toda certeza, e seria uma baita contratação do Flamengo se acontecesse. Vamos ver o que os próximos capítulos aí, mas tem muita chance disso acontecer. É aquilo, o Paquetá ele é titular no West Ham, tá? Inclusive o contrato dele, se eu não me engano, vai até junho de 2027. Então ele tem 1 ano e meio de contrato ainda. Não sei como que seria isso, tá? Se o West Ham aceitaria vender, porque ele é titular absoluto. E o West Ham não tá em grande fase, tá? O West Ham tá na zona de rebaixamento, inclusive, atualmente, da Premier League, tá? Então não vive grande fase o West Ham, mas o Paquetá é titular, é um jogador importante, tá? Só que o Flamengo tem a bala para pagar. Então, se o Paquetá quiser vir, eu acho que é grande chance do negócio acontecer, tá? Próxima informação, o Souza, lateral esquerdo do Santos, foi vendido pro Tottenham, desculpa. Informação do Fabrício Romano, que o acordo foi selado para a venda do lateral esquerdo de 19 anos por 15 milhões de euros, né? E ele viajou nesse domingo agora, inclusive, para assinar as documentações lá, mais de acertar a negociação. Muito jovem, né? O Santos, que é aquilo, né? Tá precisando de dinheiro, tá tudo ferrado o Santos. Apareceu o primeiro time lá oferecendo um valor que talvez nem, né, poderia, talvez se o Santos segurasse o Souza aí por mais um aninho, ele conseguisse ser vendido por uns 20, 22 milhões de euros. Mas apareceu um time aí oferecendo 15 milhões de euros, o Santos precisando da grana,
mandou embora um moleque muito jovem, mas vamos ver se o Souza vai conseguir ter bons jogos lá pelo Tottenham. Próxima informação, também que está na capa aqui, o Alan tem interesse, o Napoli tem interesse no Alan, tá? Informações aqui do GE que eu trago para vocês, que o Palmeiras recusou uma proposta do Napoli por quase 35 milhões de euros, tá? E mais 5 milhões em bônus. O Palmeiras não quer vender porque o Palmeiras pretende segurar o Alan por mais um aninho aí para poder render esportivamente ao Palmeiras, tá? Então trazer retorno esportivo para o Palmeiras de fato, que é jogar, que é por Brasileirão, Libertadores, talvez trazer título ao Palmeiras aí, porque o Alan fez uma grande temporada no último ano, até aquele jogo marcante lá contra a LDU, se não me engano, naquela vitória por 4-0 do Palmeiras, que ele deitou no jogo lá, fez o que quis, né? Então o Palmeiras quer fazer que o Alan jogue mais, que é o que eu falei na questão do Souza aqui, tá? Ele quer manter o Alan pelo menos mais um aninho para trazer retorno esportivo e fazer o jogador valer mais, né? E inclusive a informação aqui do GE é que o Palmeiras quer poder conseguir uma venda de mais de 40 milhões de euros no Alan. Então é isso. 35 milhões mais 5? Não. Então vou segurar mais um pouco para ver se ele rende mais e a gente conseguir vender ele por vender mais caro ainda, né? Do que foi oferecido ao Alan. Então tá aí a informação que o Palmeiras, né, é aquilo, né? Quando o time não precisa do dinheiro agora na mão, assim, né? Consegue fazer isso daí, que é segurar o rapaz aí, né? Pô, 35 milhões de euros é uma grana considerável, né? E ainda assim o Palmeiras recusou. Próxima informação que eu trago aqui. Vou citar brevemente, tá? Porque eu quero fazer um segundo vídeo para falar mais especificamente disso, tá? Com mais detalhes. Mas é a demissão do Xabi Alonso, né? Vocês devem ter visto aí que o Xabi Alonso foi demitido do Real Madrid e agora vocês precisam assistir o próximo vídeo que eu vou postar aí, tá? Que eu vou falar sobre um pouquinho, né? Porque eu não assisti com muitos detalhes sobre o jogo do Real Madrid contra o Barcelona, tá? E vou falar sobre a demissão do Xabi Alonso, tá? Mas de mercado da bola, pro Futimovies de hoje, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, até bom que o vídeo não fica muito longo aí, eu sei que é cansativo o vídeo muito longo aí. Inclusive comenta aí se vocês preferem vídeo aí até 15 minutos, se vocês preferem vídeo de 20. Você que ficou até o final aí, espero que tenha ficado. E se ficou, fico muito feliz por ter ficado até o final aí. Comenta o que vocês estão achando do canal, dos conteúdos, tá? Eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda, mas tô batalhando para isso aí, para poder melhorar o canal e trazer mais qualidade nos conteúdos para vocês, beleza? Obrigado a todo mundo que ficou até o final aí. Peço de novo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta o vídeo, comenta a sua opinião aí, me ajuda bastante. Até a próxima. Valeu!